Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que nos assistem também pela internet, que Deus abençoe a vida dos irmãos. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Certamente os irmãos conhecem essa passagem e nós vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7 diz: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, aqui é um contexto onde nós vemos o profeta Elias passando por uma situação difícil. Vemos o profeta Elias passando por uma situação inesperada. Para nós entendermos um pouco o contexto do capítulo 19, nós precisamos olhar no capítulo 18, quando o profeta Elias, ele recebe do Senhor uma palavra dizendo que ele deveria apresentar-se ao rei Acabe. Então Elias deveria ir até Acabe, e assim ele faz, porque o Senhor enviaria chuva sobre a terra. Esse contexto, os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos. Nesse contexto, os profetas de Baal estavam perseguindo aos profetas do Senhor. Então, Acabe, ele convoca Obadias. Obadias era um homem temente a Deus. E Obadias, ele estava, vamos dizer assim, protegendo alguns profetas do Senhor. Cerca de 100 profetas ele colocou em lugares, reuniu esses 100 profetas em 2 cavernas, dando alimento, dando mantimento. E Acabe então diz a Obadias: nós precisamos sair para buscar provisão para os animais, para os cavalos, para as mulas. E Acabe vai por um caminho, Obadias vai por outro. E neste caminho ao qual Obadias estava, ele encontra Elias. Ele então pergunta: és tu, Senhor? É você mesmo, Elias? E Elias: sim, sou eu. Vá dizer ao seu Senhor que Elias está aqui. Mas Obadias fica um pouco confuso, porque ele, dizendo isso para Acabe, certamente eles poderiam não acreditar que de fato era Elias,
por conta dele não aparecer ou dele não estar presente no local, mas Elias insiste com ele e diz: juro pelo nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Então, diante disso, Obadias dirige-se a Acabe e diz então que encontrou Elias e que Elias desejava falar com Acabe. Acabe, ao ver Elias, ele diz: é você mesmo? É você mesmo, perturbador de Israel? Mas Elias diz a ele: eu não tenho perturbado Israel. Ao contrário de você, da sua família e do seu pai, que abandonaram os mandamentos de Deus, o Senhor, e seguiram aos Baalins. Então, nessa conversa, nesse contexto, Elias pede para que convoque todo o povo ao Monte Carmelo, porque ali haveria um embate. De um lado, Elias, o profeta de Deus. Do outro lado, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas também se juntando, de Aserá, se ajuntando para que pudessem ter esse embate com Elias. Então, quando chegam ali, Elias propõe a eles que deveriam oferecer então holocausto. Então Elias diz: tragam os novilhos, escolham os cortes em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Então a orientação era que os profetas de Baal clamassem a Baal, ao seu Deus, e Elias clamaria ao Deus de Israel. Aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Aquele que respondesse com fogo à oração, seja dos profetas de Baal, ou seja, de Elias, então confirmaria, testificaria que de fato era o Deus de Israel. E assim então acontece. Os profetas de Baal começam a clamar pelo seu Deus. Começam a clamar pelo seu Deus, começam a pedir resposta, pedindo para que fossem respondidos, para que pudesse descer fogo sobre aquele holocausto, mas nada acontecia. E eles continuavam clamando, e Elias, em um determinado momento, até zomba deles. E eles clamam com mais força, eles começam então a gritar desesperadamente, se cortando com as espadas, conforme o costume deles. Mas nada de resposta. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E então, na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. E a oração foi: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água na valeta. Então, irmãos, nós vemos aqui a resposta de Deus à oração de Elias. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma resposta tão imediata como a de Elias? A mensagem, a pregação, a ministração poderia se encerrar por aqui. Já vimos o agir de Deus, já vimos o poder de Deus, a manifestação de Deus diante de uma situação adversa. De um lado, todos os profetas de Baal, e de outro, Elias, o profeta de Deus. Então, nós poderíamos celebrar, nós poderíamos glorificar a Deus pelo seu agir,
por ele manifestar o seu poder através da vida de Elias, respondendo, contemplando a oração do seu servo. Mas, assim como na vida de Elias, nossas vidas também têm o dia seguinte. Nas nossas vidas também tem o momento seguinte. As nossas vidas são feitas de altos e baixos, de montanhas, vales, de vitórias, de derrotas, de alegrias, de frustrações. Então seria muito interessante que a Bíblia encerrasse esse texto aqui dizendo, mostrando, revelando o poder de Deus, o agir de Deus. Mas assim como hoje à tarde o pastor Clóvis muito bem disse na live, a Bíblia não omite a realidade. A Bíblia não omite os fatos que nós, seres humanos, passamos. E Elias, assim como nós, ele teve um momento seguinte. O reino aqui já dividido, Judá e Israel. Então, aquela nação unificada que formava as 12 tribos. Então, aqui nessa passagem já estava dividida. E nós vemos então que após esse momento de montanha, esse momento de alegria, esse momento de júbilo que Elias passou, o momento onde ele celebrou a vitória, onde ele viu o agir de Deus, a resposta de Deus, onde ele contemplou a glória de Deus, logo em seguida, ele se viu em uma situação adversa. Ele se viu em uma situação diferente daquela onde ele acaba de presenciar. E o capítulo 19 começa dizendo que Acabe foi contar a Jezabel, a sua esposa, o que Elias havia feito com os profetas, matado a espada. E Jezabel então, quando ouve de Acabe aquilo que Elias havia feito, ela então manda um mensageiro dizer a Elias, olha, amanhã no mesmo horário, vou fazer com você exatamente o que você fez com eles. Vou fazer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Jezabel, por uma palavra como essa, podemos ver que uma mulher de personalidade forte, uma mulher má, cruel, vingativa, que perseguia os profetas do Senhor e que trouxe a idolatria a Israel. Ela envia um mensageiro para ameaçar Elias. Mesmo vendo a manifestação de Deus, o poder de Deus no Monte Carmelo, essa mulher não se intimidou, ela não se deixou levar pela glória do Senhor naquele lugar. Ela não se deteve ao agir do único e verdadeiro Deus de Israel. Por outro lado, a Bíblia diz que Elias teve medo. Mas que situação contraditória. Porque ela, não crendo no Deus de Israel, ela não se deixou levar e continuou fazendo aquilo que ela estava fazendo. Para ela, aquilo não foi suficiente. Já para Elias, que viu a manifestação de Deus, que conhecia a Deus, que teve a sua oração respondida, ele sente medo. Uma mulher destemida e um homem de Deus com medo. Irmãos, muitas vezes o inimigo não se deixa levar pelos feitos de Deus. Por mais que Deus se manifeste nas nossas vidas, por mais que Deus mostre o seu poder, o inimigo ele continua tentando. O inimigo ele continua armando das suas para nos afetar. Ele continua tentando nos derrubar, nos enfraquecer. Então, para ele, os feitos de Deus não mudam o plano de destruição que ele tem nas nossas vidas. Mas Elias, um homem de Deus, se deixa abater. E a Bíblia diz que Elias teve medo. Elias teve medo. Muitas vezes o inimigo não vai desistir.
Muitas vezes o inimigo vai continuar tentando contra as nossas vidas, porque ele sabe que nós temos a nossa fraqueza, que nós temos a nossa fragilidade. Então, mesmo em meio a um cenário como esse, ele vai continuar investindo contra as nossas vidas. Ele não vai desistir de tentar contra a sua vida. Porém, o que prevalece é a minha e a sua posição em Deus. A nossa atitude, a nossa ação diante de Deus ou diante de quem Deus é na nossa vida, que vai determinar se nós vamos desanimar, enfraquecer e sentir medo. Então, mesmo Elias, ora confiante, convicto naquilo que Deus poderia fazer e que realmente fez, sente medo, se sente fragilizado, se sente vulnerável. Quais são as situações na sua vida que causam medo ao seu coração? O que tem gerado medo no seu dia a dia? Existem circunstâncias em que você se vê de um modo que você não consegue agir. Existem situações em que você se amedronta sem nem mesmo tentar passar por aquilo. O inimigo conhece o nosso ponto fraco e ele investe nisso e ele insiste nisso, justamente para nos fragilizar, para nos derrubar, para nos abater. E assim foi com Elias. Ele recebe uma mensagem de que ele iria morrer. E aquilo causa pânico, aquilo causa medo. Existem situações na nossa vida que podem gerar medo, mas nós precisamos enfrentá-los. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Sozinhos, não conseguimos. Sozinhos, não é possível. Mas o Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele é conosco. E nesse contexto nós vamos ver o Senhor agindo na vida de Elias. O texto continua dizendo, então, que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias fugiu para salvar a sua vida. Ou seja, ao invés de enfrentar o problema, ao invés de ele enfrentar aquele ataque, ele fugiu, com medo de perder a sua própria vida. Queridos, muitas vezes nós usamos do mesmo posicionamento de Elias nas situações que acontecem nas nossas vidas. Surge um problema, surge uma adversidade, uma palavra contrária àquilo que eu estava esperando, uma palavra contrária a uma expectativa que eu tinha em determinada situação. E nós não conseguimos enfrentar. Nos traz medo e nós fugimos. Fugir não resolverá o problema. Fugir não resolverá a causa. Fugir não vai fazer com que nós passamos por aquela situação. Muitas vezes, quando fugimos dos problemas por medo de enfrentá-los, nós estamos protelando ou prorrogando o nosso sofrimento e deixando mais distante o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Se há algo na sua vida que tem gerado medo no seu coração, se fortaleça no Senhor. Tente enfrentar. Ele te ajuda, Ele te sustenta. Porque o desejo do Senhor não é que você fuja do problema, mas que você se apegue a Ele e passe por esse problema. O problema não é maior do que o Deus que você serve. Nenhuma situação, nenhuma adversidade, por mais difícil que seja, por maior que seja a ferida causada no teu coração, não é maior do que o amor e do cuidado de Deus pela sua vida. Então, quando você tiver medo, e isso vai acontecer, se lembre de que Deus está com você e que esse medo pode ser cessado pelo amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo.
Se apegue nesse amor. Se apegue nesse amor, porque certamente você conseguirá vencer os seus medos. Então, diz o texto que ele fugiu para salvar a sua vida. E nessa fuga ele entra então no deserto e vai caminhando por um dia. Medo, fuga, deserto. Nós vemos que as atitudes de Elias trazem um cenário complicado. O medo, a fuga, o deserto, a solidão, o distanciamento, o enfraquecimento, o desânimo, a fragilidade, a vulnerabilidade. Sinais de alguém que vive um momento de crise. Sinais de alguém que vive um momento de insegurança. Sinais de alguém que vive um abalo psicológico, emocional. Alguém que se sente fragilizado pelo medo. Alguém que não consegue enfrentar ou não consegue encarar o problema. Então, o texto diz que do medo veio a fuga o deserto. E então ele encontra uma árvore, um arbusto que era suficiente para que ele pudesse se abrigar. Então ele senta debaixo daquela árvore, ora pedindo a morte. Medo, fuga, deserto, morte. Elias caminhando por um lugar perigosíssimo. Elias, o mesmo que há um tempo atrás celebrava a vitória com extrema confiança, chegando diante daqueles homens, dizendo que o nome do Senhor, ao ser invocado, seria manifesto. E todos veriam que havia Deus em Israel. Que confiança de Elias. Mas, nesse momento, bastou uma palavra para que essa confiança fosse abalada. Bastou uma ameaça para que aquela convicção que Elias tinha fosse por água abaixo. Então, Elias estava debaixo de uma árvore, orou a Deus, pedindo a morte. Um momento de fracasso, talvez por esperar que Israel se submetesse aos mandamentos do Senhor, seguindo ao Senhor. Isso trouxe frustração, cansaço e desânimo. Irmãos, no nosso dia a dia, muitas são as situações que nos trazem cansaço. Quantas vezes você já disse, eu estou cansado dessa situação? Já não aguento mais viver isso todos os dias, porque eu não vejo mudança, porque eu não vejo diferença naquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. E isso nos cansa, a rotina nos cansa, a mesmice nos cansa, a falta de mudança, a falta de novos projetos nos cansa. E isso traz para nós sentimentos difíceis de serem tratados. Então, Elias, ele pede ali a morte. Elias estava frustrado, talvez por se sentir sozinho quando recebe uma palavra. Irmãos, na nossa vida, passamos por muitas frustrações. Certamente todos que estão aqui, os que estão nos assistindo, vão se lembrar de momentos em que foram frustradas as expectativas. Talvez você iniciou um relacionamento, você se casou, gerou sonhos, gerou expectativas, mas em um determinado momento, aquela pessoa que você conhecia, aquela pessoa que você convivia há tanto tempo, se revela outra. Atitudes diferentes, situações que você não imaginava, que você nunca viveu, que você nunca esperou. Expectativas que foram frustradas. Talvez você tinha sonhos. Na sua vida profissional, você colocou diante do Senhor. Você sonhou com algo grande na sua vida profissional. Se preparou, fez cursos, pós. Mas chega um momento em que parece que tudo se acaba. Que todo o tempo, todos os recursos que você investiu se frustram diante
de uma palavra, diante de uma negativa àquilo que você estava condicionado a fazer. Frustrações com pessoas, frustrações com circunstâncias, expectativas geradas, não correspondidas, frustrações. Elias se viu frustrado. E muitas vezes nós também nos vemos na mesma situação que Elias. Então, ele pede a morte. Sintomas acumulativos, sinais evidentes de alguém que não está bem. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, quando nós vemos homens de Deus, como Elias e como o apóstolo Paulo, passando por esses momentos de dificuldade, momentos em que talvez desejam de fato a morte, nós vemos que isso não é somente uma luta que nós enfrentamos. Então, irmãos, se em algum momento da sua caminhada esse pensamento passou na sua mente, se em algum momento você chegou a pensar nisso, entenda que não se culpe por isso. Entenda que isso pode acontecer. Porque o inimigo sempre tem uma palavra contrária àquilo que Deus tem nas nossas vidas. Mas entenda também que Deus tem um propósito na sua vida e Ele ainda não cumpriu e Ele deseja cumprir. E para que Ele cumpra, Ele deseja que você continue caminhando um pouco mais. Ele precisa que você continue perseverando, que você não desista, que você não se entregue, porque nada nem ninguém é maior do que o Deus de Israel. Precisamos confiar nisso. O medo vem, as frustrações, as situações adversas, e nós somos frágeis, irmãos. Nós cedemos, nós sucumbimos, dói. Muitas vezes nós choramos quando algo sai contrário à nossa vontade e nós dizemos: Deus, mas eu tenho feito tudo certo. Onde está o problema? Onde está o erro? Elias, o apóstolo Paulo e tantos outros passaram por situações que você passa no seu dia a dia. Então não se culpe, não se julgue fraca, não se julgue inútil, não se julgue a pior das criaturas porque você passa talvez por uma síndrome do pânico, por uma crise de ansiedade, uma depressão que acometeu a sua vida. Apenas se submeta ao poder de Deus, à vontade de Deus, busque a Ele. Assim como Ele cuidou de Elias, Ele está cuidando de você. Os olhos do Senhor permanecem sobre a sua vida. Mesmo em momentos em que nós tememos pela nossa vida, o Senhor continua conosco. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo faz essa declaração porque ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele e através da vida dele com aquele povo. Você conhece alguém que está passando por isso? Você conhece alguém que apresentou esses sintomas? Se você conhece, ajude essa pessoa. Ore com ela. Ore por ela. Fale de Deus para ela. Entregue uma palavra. Mande um louvor. Caminhe junto. Porque são pessoas que precisam do amor de Deus. E muitas vezes Deus usa a sua vida para manifestar esse amor. Se você que está aqui ou que nos assiste, que está passando por isso, creia que Deus está enviando auxílio. Creia que Deus está enviando o socorro. Creia que Deus está enviando o suprimento que você precisa para continuar a caminhada, para caminhar um pouco mais. É isso que Deus tinha para Elias. É isso que Deus tinha para Elias e é isso que Deus tem para você nessa noite. Você que assiste a esse culto, creia que o socorro de Deus chega, porque Ele está com os olhos sobre a sua vida. Então, Elias ali, debaixo daquela árvore, orando e pedindo a morte. Mas o texto diz, no verso 5, na segunda parte: de repente,
um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Irmãos, quando nós já entregamos as nossas forças, quando nós já achamos que é o fim, quando nós não temos mais forças para continuar, quando nós achamos que acabou, de repente, não mais que de repente, o Senhor se aproxima. De repente, o Senhor age. De repente, o Senhor surge. De repente, o Senhor nos toca. E Ele toca em vidas nesta noite que precisam ser restauradas, vidas que precisam ser fortalecidas, vidas que precisam ser renovadas pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E quando então Elias se vê diante do fim, o anjo do Senhor toca em Elias e diz a ele: levante-se e coma. Levante-se e coma. Irmãos, essas situações, problemas que nós vivemos, talvez quando recebemos, por exemplo, um diagnóstico médico, um resultado de um exame, e muitas vezes quando nós fazemos algum tipo de exame, a espera pelo resultado é difícil. Muitas vezes nós temos medo até de fazer o exame. Por que o médico pediu esse exame a mais? Não estava bom só esses? Por que tem que pedir mais um? E aquilo já entra na nossa cabeça, aquela preocupação já vem sobre nós. E talvez o resultado não é o que nós esperamos. E isso nos faz ficar prostrado. Isso nos derruba. Porque, irmãos, nós temos medo de não continuar a caminhada. Nós temos medo de deixar a nossa família. Temos medo de deixar os filhos, de deixar os pais. Elias teve medo, mas o anjo tocou nele e disse: levante-se. Levante-se e coma. Irmãos, nesta noite, o Senhor diz para quem está prostrado: levante-se. Levante-se. Não é essa a posição que eu tenho e espero para você. Levante-se. Levante-se porque eu tenho algo a fazer na sua vida. Levante-se porque não acabou. A palavra final é minha. Levante-se e coma. Então o texto diz: Elias olhou ao seu redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Irmãos, um pãozinho quente. Um pãozinho quente, quem não gosta? Água para beber, para matar a sede. Elias comeu, Elias bebeu, mas deitou-se novamente. Ou seja, aquilo não foi suficiente para que Elias pudesse se levantar. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus, recebendo a sua palavra, bebendo da sua presença, do seu Espírito, mas não é suficiente, parece que falta algo, e nós não conseguimos nos levantar. Irmãos, existem pessoas que pela manhã não conseguem sair da sua cama. O fato de pensar no dia que está por vir já traz preocupação. Pessoas que, ao abrir os olhos pela manhã, elas têm medo de enfrentar o dia, pavor de encontrar pessoas, pânico de estar naquele ambiente de trabalho onde tantas coisas têm acontecido contrária à sua vontade, ao seu querer, um emprego que está pesado demais, problemas com pessoas, problemas financeiros, que isso nos tira a paz, isso nos incomoda. Como que eu vou honrar aquela conta? Hoje é dia de pagar tal situação. Tenho um compromisso, mas não consigo cumprir. Preocupações. E o que nós queremos muitas vezes é ficar na nossa cama e não sair de lá, fugir de todo e qualquer contexto. Ficar ali, não falar com ninguém, não ver ninguém. Mas estamos fragilizados. E o texto diz que
Elias então, obrigado, irmãzinha, comeu, bebeu e voltou a deitar-se novamente. Quantas vezes você tentou buscar ao Senhor? Quantas vezes você recebeu uma palavra e você disse, essa palavra é para mim. Essa palavra Deus falou comigo. Mas no dia a dia ela se perdeu. E você não tem forças para levantar, mesmo recebendo uma palavra. Irmãos, Deus tem um cuidado todo especial com Elias. Um cuidado com o servo dele, um cuidado de amor. O mesmo cuidado de amor que Ele tem comigo e com você. O cuidado de Deus é tão grande que o texto diz, no verso de número 7, após Elias comer e deitar-se novamente, o anjo voltou. O anjo voltou. Ou seja, não deixou Elias naquela situação. Não era aquilo que Deus esperava, desejava e tinha para Elias. O anjo voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma. Mais uma vez o Senhor manda provisão. Mais uma vez o Senhor manda sustento. Mais uma vez o Senhor está estendendo a mão para Elias e dizendo, eu estou contigo. Levante-se daí. Levante-se. O Senhor não desistiu de você. Nós, muitas vezes, ou com muita facilidade, desistimos das coisas de Deus. Desistimos de ler a Bíblia. Desistimos de orar. Desistimos de buscar. Desistimos de vir à casa de Deus. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele continua mandando provisão. Ele continua com os olhos atentos sobre a sua vida. E ao ver você cair, Ele se aproxima e diz, levante-se. Levante-se e coma. Pois a sua viagem será muito longa. Irmãos, a caminhada, a jornada é longa. A caminhada que o Senhor tem para nós não se encerra facilmente. Não se encerra diante de uma palavra humana, diante de uma situação ou circunstância que você viveu no seu trabalho, talvez dentro da sua casa, com seu filho. Não se encerra aí. A caminhada é longa, porque Deus tem um propósito na sua vida e através dela. Então Ele diz, levante-se e coma, porque eu preciso que você caminhe um pouco mais. Eu preciso que você se fortaleça nessa situação para cumprir aquilo que eu tenho para você. E assim então Ele faz com Elias. Ele permitiu que Elias dormisse, Ele permitiu que Elias descansasse. Irmãos, quando Deus vê um filho enfrentando o desânimo, estando este filho fazendo a vontade, o querer, Deus vem em seu socorro. Se você está debaixo do cuidado de Deus, se você está seguindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, buscando a Deus, tenha certeza de que Ele vem ao seu encontro. Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho. Ele te ajuda, te fortalece, te encoraja a vencer o medo, a vencer a luta que diariamente se levanta, porque Ele deseja que você continue caminhando. Elias foi alimentado por 2 vezes de forma sobrenatural, o que lhe deu condição de continuar a sua jornada. Então, diz o texto que Elias, após o anjo tocar nele, ele se levanta e diz, então ele se levantou, comeu e bebeu. Diferente da primeira vez que o anjo tocou em Elias, que ele comeu, bebeu, deitou-se. Agora ele levantou, comeu, bebeu, ficou em pé. Ficou em pé. Deus sabe a palavra que você precisa. Deus sabe o alimento que te sustenta. E quantas vezes for necessário, Ele continuará enviando provisão. Ele continuará soprando sobre a sua vida até que você fique em pé. Até que você permaneça
em pé diante dessa situação, que você permaneça fortalecido. E o texto diz: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Fortalecido com aquela comida. Irmãos, nós precisamos deste alimento. Nós precisamos da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos corrige, nos alimenta, nos exorta. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos orar, ter intimidade com Ele. Precisamos permitir que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas. Então, agora, depois de comer e beber, fortalecido, diz o texto, com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Irmãos, quando nós fazemos uma viagem de 3 horas, a chance de nós fazermos uma parada é grande. Se a viagem dura 6 horas, são 2 ou 3 paradas. 12 horas, pastor Elinho, para 3 ou 4 vezes, dorme, não é assim? Elias foi alimentado por algo que é inesgotável, de uma fonte inesgotável, de uma fonte imensurável, que é o Senhor. Se o Senhor alimentar a cada um de nós, teremos condição de continuar caminhando, mesmo em meio às dificuldades. Então, irmãos, coma e beba daquilo que o Senhor tem oferecido a você, para que a sua caminhada seja plena, para que a sua caminhada seja uma caminhada onde Deus possa continuar conduzindo você ao foco, ao propósito, ao plano que Ele tem. O texto diz que 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Esse foi o cuidado de Deus com a vida de Elias. Você crê que Deus tem esse mesmo cuidado com a sua vida? A exemplo de Elias, podemos passar por lutas. Podemos sofrer abalos, frustrações, decepções, medo. Podemos fugir. Podemos ter essas atitudes. Mas lembre-se, Deus não tira os olhos de você. Deus não te perde de vista. Deus não permite que você se afaste dele a ponto que ele não possa tocar na sua vida. E quando Deus enviar a provisão, quando Deus enviar o sustento, coma e beba e levante-se, porque a jornada é longa. Eu quero encerrar, chamar os irmãos para nos conduzirem mais um louvor. É possível, Fábio, cantar mais um louvor? Então nós vamos cantar mais um louvor. Salmo 104, verso 27 diz assim: todos eles esperam em ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Irmãos, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. As lutas que nós passamos, que nós enfrentamos, não é possível passar sozinhos. Nós precisamos da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Não há nenhuma dificuldade do Senhor nos ajudar. Nós precisamos clamar a Ele. Precisamos querer, precisamos aceitar que Ele está conosco. Então, nessa noite, se em algum momento da sua vida você sentiu como Elias, oprimido, emocionalmente abalado, você tentou fugir, você tentou colocar fim na sua vida, na sua caminhada, lembre-se de que Deus ainda não decretou o fim. Lembre-se de que Deus ainda tem uma caminhada. Deus ainda tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, beba
e coma do Senhor, porque a caminhada é longa e Ele deseja cumprir o propósito na sua vida. Se coloque em pé, nós vamos orar. Em seguida, os irmãos vão nos conduzir em mais um cântico. Nesse momento que você se coloque em pé para nós orarmos, eu gostaria de convidar a você a trazer na sua mente situações adversas, frustrações, momentos em que você sentiu medo, talvez momentos em que você pensou em parar com tudo, em desistir, em encerrar a sua jornada. Talvez uma palavra de alguém que você ama. Talvez um conflito com uma pessoa tão querida por você te feriu, te machucou. E ali você pensou ser o fim. Mas nesta noite, o Senhor deseja tratar isso na sua vida. Nessa noite o Senhor deseja trazer sustento. O Senhor deseja restaurar feridas na sua alma. Problemas emocionais têm se desencadeado neste período de pandemia. Muitas pessoas têm sido acometidas. Mas é possível você vencer. É possível você passar por isso. Porque Deus está na sua vida. Porque Deus ama você. Porque Deus não desistiu de você. Porque a caminhada é longa e Ele deseja dar provisão durante todo esse trajeto. Porque há algo maravilhoso que Ele deseja fazer. Não desista. Não desista. Lute. Enfrente o medo. Enfrente as circunstâncias. Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesta noite, te agradecer pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este relato bíblico, pela vida do profeta Elias, que se mostrou tão humano quanto nós, em nossas fraquezas, em nossas fragilidades. Talvez existam pessoas aqui nesta noite, ó Deus, que de igual modo se identificaram com essa situação, com a vida de Elias. Momentos de vitória, de alegrias, mas também momentos de frustrações, medo. Deus, nesta noite, eu te peço, Senhor, coloca a Tua mão sobre cada filho Teu, sobre cada pessoa que assiste a este culto. Senhor, coloca a Tua mão, toca, Senhor, com o Teu poder. Toca, ó Deus, trazendo cura, trazendo, Senhor, restauração. Senhor, fortalecendo pessoas para continuarem a caminhada que o Senhor tem, para cumprirem o plano e o propósito do Senhor na vida delas e através da vida delas. Senhor, se existem pessoas nesta noite que estão emocionalmente abaladas, fragilizadas, renova as forças, Senhor. Renova as forças, tira todo medo. Tira, Senhor, todo medo, aniquila, extirpa, ó Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam se sentir fortalecidas no Senhor, na Tua palavra, na Tua presença. Deus, que nada nem ninguém possa, ó Deus, trazer sobre as nossas vidas palavras de morte, mas que nós possamos olhar para o Senhor, sabendo, ó Deus, que somente o Senhor é que tem a palavra final nas nossas vidas. Ajuda, Senhor, a cada um a se fortalecer, a lutar, a prevalecer diante das adversidades. Assim oramos, ó Deus, gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus.